Segunda-feira, mais uma semana começando, a última semana de novembro, novembro já está no finalzinho e amanhã nós já teremos o início do mês de dezembro. E eu já gostaria de desejar a todos vocês uma ótima semana. Ontem, claro, foi o final do segundo turno. Todas as cidades agora conhecem os seus prefeitos. E eu estava analisando os resultados do segundo turno e comecei a ver uma enorme discrepância do resultado final com o resultado das pesquisas. E isso me chamou muita atenção. É claro que nós não tivemos pesquisas boca de urna. Pesquisas boca de urna são aquelas pesquisas que são divulgadas no dia da eleição. O Ibope não fez. Estranho, não houve qualquer tipo de comunicado dizendo o motivo, só que não iria ser feito nenhuma pesquisa de boca de urna para o segundo turno. Chamou muita atenção. A última pesquisa do Ibope havia sido divulgada na sexta-feira, sexta e sábado. E nós sabemos que pesquisa, elas têm um horizonte temporal. Toda pesquisa, pesquisa de intenção de votos, pesquisa de aprovação de mercado ou pesquisa científica, você tem que colocar a data, porque a pesquisa representa aquilo que foi feito naquela data, amanhã ou depois já muda. Então é claro que uma pesquisa realizada na sexta pode ter impactos e modificações, diferenças para o resultado da eleição que acontece no domingo. 2 dias, muita coisa pode acontecer. Agora, uma diferença de 20%, 15%, aí já é muita coisa mesmo. E eu quero discutir com vocês por que isso acontece. Mas antes, ou por que isso aconteceu, né? Melhor dizendo. Mas antes eu gostaria de pedir o seu like, sempre importante, 250 likes em menos de uma hora é a meta do canal em todos os vídeos e eu conto com a sua participação. Eu não estou aqui para dizer que as pesquisas foram fraudadas. Eu também não estou aqui para dizer que as pesquisas elas foram manipuladas ou para questionar a metodologia das pesquisas. Não é isso. Não estou aqui para fazer isso. O que me chama a atenção é que o erro, por exemplo, em Porto Alegre foi muito grande mesmo. Porto Alegre estava na última pesquisa do Ibope empatado e o Sebastião Melo venceu o Manuela Dávila com uma vantagem gigantesca. O mesmo aconteceu em Recife. Uma disputa empatada e depois João Campos venceu com mais de 13% dos votos. Boulos e Covas estavam ali com uma diferença de 8%, ela terminou em 20%. Por que isso está acontecendo? A minha hipótese para isso é a mesma coisa que aconteceu com as eleições americanas em 2016 e um pouquinho em 2020. Há uma certa timidez do eleitor na hora de revelar para quem ele quer votar, em quem ele vai votar. Uma espécie de pressão da mídia ao mostrar, o candidato A é o candidato bonzinho, o candidato B é o candidato ruim, esse candidato ele vai fazer mais pelos mais pobres, esse outro candidato não é tão favorável aos mais pobres. Então essa pressão do ambiente, não só a pressão da mídia, mas uma pressão do ambiente, uma pressão da sociedade, podemos dizer assim, faz com que a resposta apropriada seja dada na pesquisa. Aquela resposta que o entrevistado acha que ela é a mais socialmente necessária. É a mesma coisa, se você perguntar, você é racista? Ninguém vai falar que é racista. Mas no fundo, aquela pessoa pode ser racista. Só que como a resposta apropriada para aquela pergunta é dizer que não é, você acaba falando que sim, que não é. Eu não sou racista. Escondendo assim o seu verdadeiro sentimento. E a mesma coisa pode acontecer nas eleições, e eu acho que isso aconteceu. Muitos eleitores que são contra as esquerdas, detestam as esquerdas, disseram que votariam em candidato porque seria o candidato mais socialmente aceito, mas na hora do vamos ver, na verdade, eles jogam contra a esquerda. E essa é uma análise importante e uma variável que nós precisamos considerar para evitar qualquer tipo de erro de interpretação para os resultados em 2022. E se isso acontece nas eleições, o fenômeno do eleitor tímido, que fala que vai votar em A, mas na verdade vota em B porque A é o candidato socialmente aceito, nós podemos ter também a mesma situação acontecendo com as pesquisas de intenção de voto, com as pesquisas de aprovação de Bolsonaro. Porque como o Bolsonaro ele é hoje um pária internacional, ele é hoje alguém que é contra o bom senso da Covid, da pandemia, e é martelado todos os dias na televisão e também no rádio, na internet, as pessoas podem ficar tímidas e falar, não, eu desaprovo o governo Bolsonaro, mas no fundo elas aprovam. Então pode ter esse viés também nas pesquisas de aprovação de Bolsonaro. E isso precisa ficar muito bem claro nas nossas análises e nas nossas interpretações. Porque senão nós vamos começar a errar.
E se tem uma coisa que está me incomodando muito, pessoal, é essa história de que o Bolsonaro foi derrotado nas eleições. É claro que ele foi, numericamente, mas o que isso significa? Eu vou preparar um vídeo hoje à noite e você precisa vir aqui me ajudar a solucionar essa inquietação que eu estou tendo com essa derrota de Bolsonaro. E vendo os erros dos institutos de pesquisa, essa questão do eleitor tímido, eu começo a ficar ainda mais inquieto. E eu preciso ainda mais da ajuda de vocês nos comentários. O que vocês acham que aconteceu nessas eleições, nessa pesquisa, para ser tão discrepante os resultados? Sempre favorável à esquerda, mas no final a diferença é muito maior. Percebam? Porto Alegre, nós também tivemos Fortaleza, o resultado foi muito menor do que as pesquisas estavam apresentando. Vitória no Espírito Santo, Porto Alegre, Vitória, São Paulo também teve isso. Qual outra cidade que nós tivemos? Recife, candidata do PT. Vai acontecer em vários locais mesmo. Então gostaria que você também trouxesse a sua opinião a respeito desse assunto, a sua hipótese, é muito importante, por isso que nós somos uma comunidade de reflexão. E hoje à noite, às 20 horas, possivelmente, eu vou fazer o vídeo falando dessa minha inquietação com a derrota de Bolsonaro. É claro que Bolsonaro perdeu, mas o que isso significa? Mas a gente discute em um outro vídeo. Me siga também no Twitter, @profileoficial.